Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eita, galerinha, vocês já estão sentindo o cheirinho já das férias? Vocês já estão sentindo o cheirinho aí do ensino médio? Sei não, hein? Eu acho que vocês estão já sentindo o cheirinho do ensino médio, hein? Ó, ele tá aqui, ó. Ó, toque, 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 toque. Que delícia, hein, galera? Alguém que fez aqui prova de bolsa conseguiu? Tem algum resultado para aqueles que já fizeram? Já saiu o resultado? Heloísa? Vai receber hoje. Júlia Bueno, você fez do Instituto? Como que foi? O resultado sai hoje, hein, galera? Ah, sim. Galera, vocês me atualizem aí, tá? Deixa eu ver. Vocês me atualizam aí. Mariane, aonde que você fez? Heloísa, você se matriculou aonde? Em qual colégio? Eu me matriculei no status. No status. Júlia Perim, Kemily, Isabelle, Kathleen, Júlia Bueno, Bianca, Heloísa, já falou. Cadê a Maria? A Maria estava presente aqui, deve ter caído a conexão dela. Muito, muito legal, galerinha. É isso mesmo. Na verdade, essa provinha aí foi o primeiro concurso que vocês tiveram, concurso de bolsa, né? Então, Júlia Bueno, você não fez lá a prova do Instituto? Você queria fazer? Galera, é isso aí. O primeiro concurso é esse. O próximo, daqui 3 anos, vocês terão aí, né, o vestibular. Vocês podem fazer o ano que vem começar a fazer o passe, né? Que é aquela prova anual da UFMS. E daqui para frente é isso, gente. Provas de concurso de bolsa, né? Vestibular aí para a entrada de uma universidade. Depois temos os concursos públicos, né? Então, concurso que eu falo não é somente o público, é concurso de bolsa também, né? Prova de bolsa aí, né? Para conseguir bolsa. Estou muito feliz pelo Aylan, né? Ele conseguiu lá no Dom Bosco também, maravilha, né? Vamos lá, galera, vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos aí vendo as escolas literárias, né? Nós estamos nas escolas europeias e nós estudamos o trovadorismo na aula passada, demos uma boa analisada, né? Falando sobre as cantigas, não é mesmo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o humanismo, ok? Vamos ler juntos aqui o humanismo. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Alguma consideração a ser feita, vocês podem falar, ok? Podem realizar a pergunta aqui que ao final eu respondo. Vamos lá, gente. O humanismo, ele ocorreu no ano de 1418 ao ano de 1527. O humanismo é um movimento intelectual difundido aí na Europa no século XV e ele foi inspirado, galera, na civilização greco-romana, que valorizava um saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura aí capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Pois bem, o que foi o humanismo, galera? O humanismo ele foi um movimento aí intelectual, como vimos no século XV, na Itália com o Renascimento, tá? Então nós temos aí o surgimento, né, na Itália, juntamente com o Renascimento, e se difundiu por toda a Europa. Esse movimento rompeu a grande influência da Igreja Católica em colocar Deus como finalidade das coisas, ou seja, rompeu aquele pensamento teocêntrico, né, que vinha aí da Idade Média. A literatura
representou o período de transição nessa escola literária entre o trovadorismo e o classicismo, tá? Bem como da Idade Média para a Idade Moderna. Em um sentido amplo, humanismo significa valorizar o ser humano, a condição humana acima de tudo. Então, esse é o sentido amplo do humanismo. Valorizar o ser humano, a condição humana acima de tudo. A finalidade das coisas torna-se o homem. Qual é a finalidade das coisas? Tornar-se o homem, tá? Então, esse movimento está relacionado com a generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. Trata-se de uma ciência que tentou permitir ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Então, é neste momento, galera, que trata-se aí essa permissão de o homem ser compreendido, né? De o homem compreender também melhor o mundo e assim mesmo ter esse conhecimento, permitir esse conhecimento, conhecer o eu, né? E isso ocorreu durante o período do Renascimento cultural, galera, ok? Muitos estudiosos não consideram o humanismo como um movimento literário por ele não possuir características próprias. Ou seja, esse período e suas produções carregavam traços do movimento medieval em declínio, que é o trovadorismo, e do movimento moderno em ascensão. O classicismo o classicismo que ocorreu durante o Renascimento. Nós iremos aí estudar o classicismo, tá, galera? Agora vamos aí para o contexto histórico, né, do humanismo. A época renascentista foi um movimento de importantes transformações na mentalidade europeia. Dessa forma, com a invenção da imprensa, as grandes navegações, a crise do sistema feudal e o aparecimento da burguesia, surge uma nova visão do ser humano. Então, olha só, galera, esse contexto todo, né, essas grandes transformações, surgiu uma nova visão do ser humano. Então, essa mudança, galera, ela começa a se dar através, né, desses acontecimentos, essa questão aí da invenção da imprensa, né, essas grandes navegações, teve aquele momento da crise, né, do sistema feudal, o aparecimento da burguesia. Então, todos esses movimentos, essas transformações, fizeram que o ser humano ele tivesse uma nova visão aí, né? Então, essa mudança, galerinha, ela veio aí questionar os valores tradicionais, um suposto impasse desenvolvido. Então, nós tínhamos ali, esse impasse estava entre a fé e a razão, ok? Então, nesse momento, o teocentrismo, que é essa filosofia que considera Deus como centro do universo, e a estrutura hierárquica medieval sai de cena. Neste momento, nós temos aí, né, o teocentrismo e essa estrutura hierárquica medieval sai de cena e dá lugar ao quê, galera? Ao antropocentrismo, que é a concepção que coloca o homem no centro do universo. É nesse momento que surge aí dá o lugar ao antropocentrismo, tá? No caso, o antropocentrismo, galera, o ideal centro do humanismo renascimentista, tá? Então, nesse momento acontece que as pessoas param de olhar para Deus e querer agradar a Deus para focarem as suas atenções no homem, pois o homem agora, ele está aí, se colocou aí no centro do universo, deixou Deus, né, como centro do universo e passa o homem agora a ser o centro do universo, tá? Então, galera, não pensar nesse momento não se pensava mais na vida eterna, mas apenas nas realidades terrenas que mais traziam prazer ao ser humano. Lembrando, galera, que esse movimento ocorreu aí nas escolas europeias, né, antes do descobrimento aí do Brasil. Então,
né, antes do Brasil aí, no caso, se tornar ser povoada pelos europeus aí. Então, eu quero que vocês foquem não no que nós acreditamos. Na verdade, nós temos as nossas crenças hoje, mas isso aqui é a parte da nossa história, é a parte da história, tá? Do humanismo que ocorreu lá, olha só, no ano de 1418 a 1527, ok? Então, assim, né, nós temos aí as nossas crenças. Só um minutinho, galera. Nós temos as nossas crenças, galera, mas nós precisaremos aí, né, estudar todo esse contexto histórico aí dentro da literatura, ok? Que faz parte aí da história também, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos aí falar um pouquinho sobre as principais características do humanismo. Vocês já devem ter visto aí, né, essa imagem, que é o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Vocês devem ter visto aí em algum lugar. Se vocês não viram ainda, então vocês querem apresentar essa obra aí, e vocês verão, né, daqui para frente, em algum momento aí da literatura, da história. Então, vamos lá. Quais são as principais características do humanismo? Gente, nós temos aí essa questão da racionalidade. A razão era muito valorizada. Então, a fé ficou um pouquinho de lado e entra a razão, né? Então, nesse momento, a razão era muito valorizada e sobrepunha a emoção, ok? Então, a fé, as emoções, né? Essas questões ligadas ao divino foram deixadas de lado e começou essa questão da valorização realmente da razão. E nós temos o antropocentrismo, que é o homem é o centro do universo. Então, nós deixamos aí, né, o Deus como centro do universo e passamos a ser aí e passamos a acreditar no homem no centro do universo, ok? Nós temos o surgimento da burguesia, nós temos as emoções humanas. Nesse momento, as emoções humanas começaram a ser mais valorizadas pelos artistas. Então, os artistas passaram a valorizar mais as emoções humanas. Nós temos a valorização do corpo humano, nós temos o afastamento de dogmas da Igreja Católica, também temos a valorização de debates e opiniões divergentes. Então, nós temos a valorização do racionalismo e do método científico, a busca, olha só, gente, essa questão da busca da beleza e da perfeição. É neste momento, olha só, há tempos, né? O ser humano aí, ele começa essa busca, pela beleza, pela perfeição, pelo, né, o tudo correto, tudo perfeito, né? Nós temos o hedonismo. O que é isso? Que é a hipervalorização dos prazeres carnais. Isso não vem ao caso agora, galera, mas é algo que nós precisaremos falar, tá? Que vocês estudarão isso aqui agora a fundo, né, no ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre o humanismo nas artes? Os intelectuais, galera, e artistas, eles passaram a explorar temas que tivessem relação com a figura humana em suas obras. Então, é nesse momento que eles começam essa exploração da figura humana em suas obras. Eles se inspiravam nas figuras greco-romanas e os tinham como padrão de beleza e perfeição. Olha só, essa questão de ser tudo muito real, né? Tudo muito perfeito. As esculturas, neste momento, e as pinturas apresentavam um alto grau de detalhes nas expressões faciais e nas proporções humanas. E o período foi marcado pelo desenvolvimento de diversas técnicas. Então, veja só, gente, a grandeza do ser humano, né? De permitir-se, né, essa valorização, permitir-se aí essa, como eu posso dizer, essa questão de evolução, né, essa questão de criação e evolução, trazendo aí a perfeição através dos anos, né? Nas artes plásticas e na medicina,
o humanismo ele foi representado em obras e estudos sobre a anatomia e o funcionamento do corpo humano. Veja só, galera, que legal, né? Que foi nesse momento, né, nessa escola literária, humanismo, que foi apresentado aí esses estudos sobre anatomia, sobre o funcionamento do corpo humano. Vamos lá, galera, falar um pouquinho do humanismo na literatura. Algumas inovações surgiram na literatura nesse período. Então, nós temos a poesia humanista, que foi a poesia aí humanista que possui as mesmas características das poesias trovadorescas, porém, houve uma separação entre a música e a poesia. A poesia passou a ser declamada nos palácios e ficou conhecida como poesia palaciana, tá? Então, nós temos aqui uma representação da poesia palaciana, ok? Nós temos crônicas históricas. As crônicas tinham como objetivo relatar a vida dos reis através de alguns documentos históricos. Dessa forma, houve uma busca de rigor e objetividade, embora ainda se atribuísse aos reis toda a iniciativa pelos feitos históricos. Então, difere um pouquinho da crônica, né, que nós estudamos, né, que nós já, geralmente nós, no ano dos ensinos, anos finais, eu costumo, né, falar um pouquinho da crônica, mas ela se difere um pouquinho, eu já dei para vocês esse conteúdo, mas essa crônica que vocês estudaram se difere um pouquinho das crônicas históricas, tá? Nós temos também, galerinha, as novelas de cavalaria. Essas novelas eram as histórias aí ficcionais, né, de aventura, em que os personagens demonstravam heroísmo, lealdades e religiosidade, ok? Nós também temos os textos teatrais, que eles eram divididos em autos ou farsas, tá? Os autos eram peças curtas que representavam cenas bíblicas. As farsas tratavam do cotidiano da sociedade da época e possuíam comicidade exagerada ao retratar tipos e costumes sociais, ok? Então, galera, essas características aí, elas foram exploradas aí dentro aí desse período da literatura aí, tá? Deste movimento dessa escola. Vamos falar um pouquinho sobre os principais autores aí do humanismo? Nós temos aí, ó, o Francesco Petrarca, tá? Eu quero que vocês leiam aí um pouquinho desse autor. Nós temos o Dante Alighieri, nós temos Giovanni Boccaccio. Então, nós temos aí bastante, né, autores aí que foram autores desse período, tá? Na pintura, galera, nós temos ó, o Leonardo da Vinci, que vocês viram lá, né, a obra dele. Nós temos o Michelangelo, né, que foi que criou aí, né, que foi que criou várias obras aí, né, assim como essa criação de Adão, olha só. Que linda essa imagem, né? Nós temos Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, então nós temos vários autores, artistas representando esse período na pintura. Na escultura, galera, nós temos também o Michelangelo e nós temos o Donatello, ok? Então, olha só essa escultura perfeita, muito realista, né, gente? Olha só como que naquele momento, naquela época ali, né, nós temos aí essa perfeição. La Pieta de Michelangelo. Então, eu trouxe algumas artes aí para vocês conhecerem, né, esses atores aí, esses principais artistas aí nesse período, para que vocês não fiquem atrás aí, tá? Galerinha, em relação ao humanismo e o renascimento, eles se confundem um pouco aí, tá? Esse contexto histórico do humanismo, ele pode se confundir com o renascimento. Porém, galera, o pensamento humanista foi ele que estabeleceu os fundamentos ideológicos que serviam de base para o movimento renascentista. Então, nós temos entre o século aí 14 e 17,
o humanismo, ele determinou uma nova postura em relação às doutrinas religiosas em vigor na época, tá? Propondo um afastamento das mesmas e uma interpretação mais racional e antropocêntrica do mundo, tá? Foi o humanismo. Agora, durante o Renascimento, o pensamento humanismo, ele também foi caracterizado por tentativas de libertar o ser humano das regras rígidas do cristianismo na era medieval. Em sentido amplo, o humanismo desta época, ele serviu como uma luta contra a obscuridade medieval. Então, ele estava lutando ali essa questão muito fechada e levou essa criação de um comportamento científico livre de normas teológicas. Essa questão do Renascimento, galera, quando vocês virem aí a estudar esse capítulo, eu gostaria assim que vocês se lembrassem, né, que o humanismo, ele pode ser confundido com o Renascimento, mas nós temos que ter em mente que esse movimento humanista foi ele que estabeleceu os fundamentos ideológicos, né, que serviram de base para o movimento renascentista, tá? Então, o Renascimento ali, o período renascentista, ele pegou como base as ideologias do humanismo. Então, por isso, ele pode ser confundido, tá? Mas nós temos aí algumas diferenças, tudo bem? Então, galera, o que o humanismo, né, ele determinou essa questão do homem como centro da Terra, essa questão do o racional, né, que sobrepõe aí sobre as emoções, sobre a fé, nós temos o período, né, que traz esse período, ele traz aí essa luta, né, contra essas questões. O humanismo, ele vem aí para lutar mesmo contra aquele período medieval, né, aquele comportamento, né, de normas teológicas, tudo bem? Então, galera, em relação ao humanismo, eu gostaria que vocês aí se comprometessem a dar mais uma lida, lembrando que nós não estamos estudando muito a fundo, eu estou trazendo essas escolas literárias como conhecimento, porque é algo que vocês verão agora no ensino médio. Então, assim, né, estou fazendo uma breve apresentação, não é algo assim que vou cobrar, né, numa atividade avaliativa, é algo que eu estou trazendo para conhecimento, né, como o ensino médio já está aí, então eu quis trazer esses movimentos, essas escolas literárias, tanto, né, na era colonial, tanto né, essas escolas europeias aí, para que vocês tivessem uma grande noção, né, pelo menos aí, algo que vocês já tenham visto, né? Eu quero que vocês, quando vocês chegarem no ensino médio, falem, bom, eu lembro, né, da professora ter comentado algo, né? Não é algo assim que é novo, como está sendo agora. É algo que eu já ouvi, né? Tenho um breve, né, algumas considerações, tenho uma base que seja rasa, mas em relação a algum conhecimento, em relação às escolas literárias, ok? Galerinha, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém tem algumas ponderações, algumas reclamações? Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação a essas escolas literárias, em relação ao humanismo aí, né? Eu acho que se a gente se atentar às principais características, né? Qual foi o intuito desse período humanista? Eu acho que a gente já consegue já caminhar aí, ter um caminho bem percorrido, ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Júlia Bueno. Deixa eu começar aqui. Mari, Heloísa, Isabelle, Júlia Perim, Kathleen, Júlia Bueno, Bianca, Kemily, Sara, Rafaele, Bianca, Kemily, Sara, Rafaele, João Guilherme. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Né? Gente, podem ficar tranquilos que, né, a gente só está conhecendo essas escolas literárias, a gente está fazendo as atividades, né, quando a gente encerra o conteúdo, a gente faz as atividades para fim de conhecimento mesmo, galera. Eu não quero que vocês sejam pegos aí de surpresa, eu não quero que vocês
Vocês vão ver. Quando vocês forem estudar aí o quientismo, vocês vão lembrar, né, das nossas aulinhas, por mais que eu não estamos estudando a fundo, mas alguma coisa vocês, né, irão resgatar aí, né, do que nós estamos conversando, nós estamos lendo juntos aqui. Então, eu deixei, é um resumo, galera, que eu gostaria que vocês guardassem, que tá bem bonitinho aí, né? Pelo menos aí os principais autores, não é a fundo, mas é algo aí que dá para nós termos uma noção, ok? Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Alguém gostaria de complementar a nossa aula? Galera, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Tudo tranquilo? Tudo certo? Sim, sim. Tudo tranquilo? Então, beleza, galera. Olha, um final de semana abençoado por Deus. Que Deus abençoe vocês, que proteja a casa de vocês, os seus familiares, tá? Ó, um grande beijo. Grande beijo. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Segunda-feira estamos aí. Tchau, gente.